Dizem que chamar Maria de corredentora é uma blasfêmia que rouba a glória única de Cristo. Gritam aos quatro ventos que só existe um mediador entre Deus e os homens e que qualquer outro título é idolatria. Mas se a cooperação humana diminui o poder de Deus, por que São Paulo nos chama expressamente de colaboradores de Deus em 1 Coríntios 3:9? A verdade é que o título de corredentora não coloca a Virgem no mesmo nível de Jesus, mas revela a profundidade do amor do único Redentor que escolheu precisar de uma mãe. Não se trata de adicionar uma Salvadora, mas de reconhecer aquela que, de forma singular, participou da aquisição da graça ao pé da cruz. Assim como a desobediência de uma mulher, Eva, ajudou a trazer a morte, a obediência de uma mulher, Maria, foi o instrumento para trazer a vida. Negar essa cooperação subordinada não é defender a Bíblia, é ignorar a própria lógica da encarnação que Deus estabeleceu. Abra seus olhos para a teologia profunda que une a nova Eva ao novo Adão em um único plano de resgate eterno. Muitos tropeçam na semântica sem mergulhar no mistério, pois a preposição latina cum, em corredentora, não significa igualdade, mas companhia dinâmica. Dizer que Maria é corredentora não é dizer que ela é o Redentor. Assim como dizer que cooperamos com a graça não nos torna a fonte da graça. A objeção de que isso rouba a glória de Cristo ignora a própria profecia de Simeão no templo, registrada em Lucas 2:35. Uma espada transpassaria a alma dela, não para sua própria condenação, mas para que os pensamentos de muitos corações fossem revelados. Se o sofrimento de Cristo foi suficiente, por que a Bíblia exige o sofrimento da mãe, profetizado pelo Espírito Santo? Porque no Gólgota não havia apenas um filho morrendo, havia uma nova aliança sendo selada entre o novo Adão e a nova Eva. Já no século II, Santo Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, declarou com autoridade apostólica que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva atou pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Isso não é invenção medieval, é a raiz do cristianismo histórico que entende a salvação como uma restauração da ordem criada. São Paulo, em Colossenses 1:24, ousa dizer que completa na própria carne o que falta às tribulações de Cristo pelo corpo que é a Igreja. Se um apóstolo, ex-perseguidor, pode reivindicar tal participação nos méritos da paixão, com que direito negamos uma participação infinitamente superior àquela que forneceu a carne e o sangue para o sacrifício? Deus é tão poderoso que não apenas salva, mas concede à criatura a dignidade de ser causa instrumental dessa salvação. A corredenção é a resposta de Deus ao fatalismo. Ele não nos salva apenas como objetos passivos, mas nos eleva através do sim perfeito de Maria. Negar este título é reduzir a encarnação a um evento biológico, ignorando o pacto de sangue e lágrimas estabelecido ao pé da cruz. Cristo pagou o preço, mas Maria, unida à vontade do Pai, ofereceu a vítima ao mundo, consentindo na imolação daquele que ela gerou. Muitos tropeçam na pedra da mediação única, citando Timóteo para silenciar a grandeza da Mãe de Deus. Dizem que há um só mediador, e dizem a verdade, mas a cegueira espiritual os impede de ver que a única mediação de Cristo não exclui, mas suscita uma cooperação subordinada na criatura. A lógica da redenção é a lógica da recapitulação. Olhai para o princípio, para o livro do Gênesis. A ruína da humanidade não foi obra de um homem solitário, mas de um casal original. Eva, a primeira mulher, cooperou livremente com a serpente e ofereceu o fruto da morte a Adão. A justiça divina, em sua simetria perfeita, exigiu que a restauração viesse através de um novo Adão e de uma nova Eva. Não se trata de uma invenção medieval, mas da fé dos primeiros mártires. Santo Ireneu de Lyon, no segundo século, ensinava com a autoridade de quem bebeu da fonte apostólica que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria.
O que a Virgem Eva atou pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Ao pé da cruz, não havia apenas uma mãe chorosa, mas a nova mulher profetizada no Éden, esmagando a cabeça da serpente não por força própria, mas por sua união indissolúvel com a vítima divina. O sofrimento dela no Calvário não foi um acidente emocional, foi uma oferta litúrgica consciente. Ela abdicou de seus direitos maternos sobre o filho para que ele pudesse ser imolado pela vossa salvação. Se Abraão foi chamado de pai da fé por estar disposto a sacrificar Isaque, que título daremos àquela que de fato consentiu no sacrifício do Cordeiro de Deus? A corredenção é a proclamação de que Deus leva a liberdade humana tão a sério que permitiu que uma mulher participasse do preço do nosso resgate. Muitos tropeçam na pedra de escândalo, citando a primeira carta a Timóteo sobre haver um só mediador entre Deus e os homens, verdade absoluta e dogma imutável. Contudo, a mediação única de Cristo é a fonte e não uma barreira. Ela não exclui, mas suscita uma cooperação subordinada nas criaturas. O mesmo apóstolo Paulo, que proclama o único mediador, também escreve aos Coríntios, chamando a nós mesmos de cooperadores de Deus. Se qualquer cristão pode e deve interceder pelo irmão e completar na própria carne o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, como diz aos Colossenses, quanto mais aquela que forneceu a própria carne para ser imolada. A lógica da encarnação é inegável e impiedosa com a mediocridade teológica. Jesus é o único redentor por natureza e direito, mas Maria é corredentora por graça e eleição divina. Não se trata de uma igualdade aritmética, mas de uma união mística indissolúvel. Ao pronunciar o seu "faça-se" na Anunciação, ela assinou um contrato de sangue, aceitando não apenas o berço em Belém, mas o túmulo em Jerusalém. A tradição não inventou este título. Séculos depois, a Igreja apenas encontrou a terminologia exata para descrever o que o coração dos primeiros cristãos sempre soube. Ela estava lá de pé, não como uma espectadora passiva em um teatro trágico, mas como o altar vivo onde a vítima foi oferecida ao Pai. Negar a corredenção sob o pretexto de glorificar a Cristo é, em última análise, temer a profundidade vertiginosa da encarnação. É desejar um Cristo que salva isoladamente, sem envolver a humanidade que ele veio resgatar. Mas Deus não opera no vácuo, ele quis precisar dela. E se o Todo-Poderoso não teve receio de associar intimamente uma criatura à sua obra magna, quem somos nós, homens de pouca fé, para lhe negar esse título de glória, conquistado com silêncio, sangue e lágrimas? Muitos clamam, escandalizados, que há um só mediador entre Deus e os homens, citando a primeira carta a Timóteo, como se fosse uma arma contra a Mãe de Deus. Mas a cegueira os impede de ver que a mediação única de Cristo não exclui, mas suscita mediações participadas na criatura. Acaso o poder de Deus é tão limitado que ele não pode compartilhar sua glória sem perdê-la? A lógica da redenção é a da recapitulação, onde Cristo, o novo Adão, reverte a desobediência do antigo. Mas a teologia exige simetria divina. Se a queda da humanidade foi provocada pela cumplicidade de um homem e uma mulher junto a uma árvore no Éden, a restauração da vida exigiu a cooperação de um homem e uma mulher junto ao madeiro no Calvário. Isso não é invenção medieval, é o ensinamento dos primeiros séculos. Santo Irineu, no século II, já proclamava que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva atou pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Negar a corredenção é mutilar a tipologia bíblica e afirmar que Deus usou a mulher apenas como um instrumento biológico descartável. Mas Deus não usa pessoas, ele estabelece alianças.
Ela cooperou na aquisição da graça de forma única e irrepetível, não como uma sócia igualitária, mas como a nova Eva subordinada inteiramente ao novo Adão. Cristo pagou o preço infinito sozinho em virtude de sua divindade, mas Maria uniu sua dor finita à dele em virtude de sua maternidade e caridade perfeita. Em Colossenses, Paulo diz que completa em sua carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Se o apóstolo pode cooperar na redenção através do sofrimento, quanto mais aquela que forneceu a própria carne e o próprio sangue para o sacrifício. O sangue derramado na cruz era geneticamente sangue de Maria. A dor no coração de Jesus ecoava fisicamente no coração de Maria. Não havia dois sacrifícios, mas um único sacrifício oferecido por duas pessoas com intenções idênticas, a salvação das almas e a glória do Pai. Rejeitar este título é rejeitar a profundidade do amor de Deus, que quis elevar a humanidade à dignidade de causa instrumental da própria salvação. Portanto, a lógica divina é inegável e a verdade resplandece diante dos vossos olhos. Muitos ainda recuam diante deste título sublime, temendo que a honra dada à mãe roube a glória do filho. Esta é uma objeção nascida do medo e não da fé, pois a glória de Deus não é diminuída por suas obras, mas manifestada nelas. A lua não rouba a luz do sol. Ela a reflete na escuridão da noite, tornando-se testemunha do fogo que a consome. Maria é esta lua cheia de graça, que nada possui de si mesma, mas tudo recebe e tudo reflete do sol da justiça que é Cristo. Negar a Maria o título de corredentora é negar a eficácia do próprio sangue de Cristo, que foi capaz de redimir uma criatura a ponto de torná-la participante da redenção. A igreja primitiva já proclamava esta verdade quando Santo Irineu, no segundo século, declarou que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que uma destruiu pela incredulidade, a outra restaurou pela fé. A morte veio por Eva, a vida veio por Maria. Não sejais como os que olham para a cruz e veem apenas um evento isolado, mas vede o plano eterno, onde a mulher e sua descendência esmagam a cabeça da serpente. Deus não precisava dela para salvar o mundo, mas Deus quis precisar dela para nos ensinar a humildade e o amor. Acolher a corredentora é aceitar que não nos salvamos sozinhos e que temos uma mãe que pagou um preço de lágrimas pela nossa adoção. Não endureçais hoje o vosso coração diante desta doutrina que os santos defenderam e os papas ensinaram. Ajoelhai-vos espiritualmente no Calvário ao lado dela. Uni vossos sofrimentos aos dela, assim como ela uniu os dela aos de Jesus. Fazei de vossa vida uma oferta contínua e entrai na escola de santidade daquela que tudo sofreu para que vós pudesseis ter a vida. A porta do céu foi aberta por Cristo, mas Maria é a porteira fiel, que segura a chave pela vontade do Rei. Entregai-vos a ela sem reservas, pois jamais amareis Maria mais do que Jesus a amou. Sede apóstolos desta verdade e consolai o coração imaculado que ainda hoje sangra pela indiferença de seus filhos. Eis a vossa mãe, eis a vossa corredentora.